Olá! Nessa aula vamos estudar sobre o IOF. O IOF ele é denominado Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários, já denotando a quantidade de hipóteses de incidência que esse imposto ele vai incidir, né? Ele vai atuar em várias operações do mercado financeiro. É um imposto de competência da União, conforme artigo 153, inciso 5º da Constituição. E ele é um imposto que tem função eminentemente extrafiscal, porque ele atua diretamente na economia, nas relações econômicas, notadamente nas relações do mercado financeiro. A partir do momento que você utiliza o IOF para fomentar a contratação de empréstimos ou restringir a contratação de empréstimos, as operações de câmbio, principalmente, você incentivar a compra de uma moeda ou desestimular a compra de uma moeda, as operações de seguro, operações de títulos ou valores mobiliários, que são as operações relativas a debêntures, ações, cotas de fundos de investimentos. Então, se você quer incentivar o mercado financeiro, o Estado, a União, ela vai e diminui essa alíquota do IOF. Se você quer desacelerar o mercado financeiro, você aumenta a tributação do IOF para desestimular essas operações. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo do IOF? Quem é que tem que ser o contribuinte do IOF? Qualquer uma das partes dessa relação mobiliária. Ou vai ser a parte que você está contratando lá, a seguradora, no seu seguro, ou vai ser você que é o segurado. O Código Tributário Nacional, no artigo 66, ele deixou ao critério da lei, ou seja, a lei que institui o IOF, é que vai definir quem é o contribuinte. Existe, portanto, a possibilidade de ser qualquer uma das partes daquele contrato da operação financeira. Qualquer uma das partes pode ser contribuinte do IOF. É a lei do IOF que vai estipular qual das duas que vai ser o contribuinte. Então, quem são os contribuintes? Ou a pessoa física ou jurídica tomadores de crédito, ou seja, quem pega empréstimos, as compradoras ou vendedoras de moeda estrangeira em operações referentes à transferência financeira para o exterior, ou seja, tanto a pessoa que está comprando moeda estrangeira como a casa de câmbio, que é quem está vendendo a moeda estrangeira, pode ser contribuinte do IOF. As pessoas físicas ou jurídicas seguradas, ou seja, quem contrata, né, quem faz o contrato de seguro, o adquirente de títulos ou valores mobiliários, ou seja, quem compra uma cota de um fundo de aplicações de investimentos, quem compra uma ação, quem compra uma debênture. Instituições autorizadas pelo Banco Central a efetuar a primeira aquisição de ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. O ouro ele pode funcionar como instrumento cambial ou como ativo financeiro. Nesse caso, o ouro ele não sofre a incidência do ICMS, ele vai sofrer a incidência apenas do IOF. Então, quando o ouro ele funciona como ativo financeiro, ele não é considerado mercadoria, ele é uma operação financeira e por isso ele só tem incidência do IOF. Fato gerador. O fato gerador, então, ele vai ser nas operações de crédito a efetivação da operação de crédito através da entrega parcial ou total do valor que seja objeto da obrigação contratual, do contrato de empréstimo. Né? Então, qualquer contrato de operação de crédito, o fato gerador ele ocorre no momento da entrega do numerário. Nas operações de câmbio, ela vai se dar pela entrega da moeda nacional ou estrangeira, vai depender se a operação é de compra ou venda da moeda estrangeira. Havendo essa entrega da moeda, ou então a colocação da moeda à disposição do interessado, ocorrerá o fato gerador do IOF. Nas operações de seguro, quando foi efetivado a operação de seguro com a emissão de apólice.
Ocorrendo a emissão da apólice ou então o recebimento do prêmio, vai acontecer o fato gerador do IOF. Nas operações relativas a títulos e valores mobiliários, mais uma vez, o que são esses títulos e valores mobiliários? São as ações, debêntures, aquisições de cotas de fundos de investimentos, e são operações de valores mobiliários, de títulos e valores mobiliários. Então, nesse caso, o IOF incide na emissão, na transmissão, no pagamento ou resgate desse título. Então, quando o indivíduo ele adquire o título, a ação paga IOF. Se ele vende, se ele transfere a ação para outro, também paga IOF. Ou então, se ele resgata a ação, se ele recebe o valor da ação, a empresa, né, remunera ele pela ação, também vai incidir IOF. Nos casos em que as três situações mencionadas ocorrerem na operação, o IOF incidirá somente uma vez. Então, se as três situações ocorrerem na mesma operação, eu tenho a aquisição, a transmissão e o pagamento ou resgate, mas tem que ser na mesma operação. Aí ele incide uma única vez. Mas se eu compro a ação hoje e daqui a um ano eu vou transferir essa ação, ou daqui a um ano eu vou resgatar esse título mobiliário, aí ele vai incidir de novo. Mas se na única operação eu tenho as três possibilidades, ele incide uma única vez. Eu tenho duas. Eu comprei, mas já transmiti na mesma operação. Né? Então, aí nesse caso, vai incidir uma única vez o IOF. Elemento material do fato gerador é a operação de crédito, câmbio, seguro com títulos e valores imobiliários. Para que ocorra o fato gerador, deve haver a operação. Então, é preciso que haja a operação do título ou valor imobiliário para que haja o fato gerador. Base de cálculo. Nas operações de crédito, ou seja, nos contratos de empréstimo, será o valor da operação, que é o montante do valor, o montante considerando o principal, ou seja, aquele valor que a pessoa está pegando emprestado, mais os juros. Então, incide sobre tudo, não é só sobre o valor do empréstimo. Nas operações de câmbio, vai ser o montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Então, o montante do valor em moeda nacional é que vai ser a base de cálculo da operação de câmbio. Pouco importa quantos dólares você está vendendo, quanto está comprando, se é euro. O que interessa é quantos reais você está utilizando na operação de câmbio. Então, é o valor em reais que é a base de cálculo da operação. Nas operações de seguro, o valor do prêmio. Nas operações relativas a títulos e valores mobiliários, será o valor nominal mais o ágio, se houver nessa operação. Pode ser o preço ou valor nominal ou valor da cotação em bolsa, conforme a lei no caso da transmissão. Ou preço no caso do pagamento ou do resgate desse título mobiliário. As alíquotas, elas vão ser progressivas justamente em razão da extrafiscalidade, vão ser variáveis. Você tem a alíquota do IOF para diferentes operações de mercado. O seguro tem uma alíquota, o empréstimo tem outro, tipo de empréstimo tem alíquotas diferentes. Lá nos valores mobiliários, vai depender do tipo de negociação de valor mobiliário, você vai ter também alíquota diferenciada. No câmbio, né, também você tem alíquotas que vão variar conforme a operação. E uma súmula importante sobre o IOF é a súmula 664 do STF, que considerou inconstitucional o inciso 5º do artigo 1º da Lei 8.033, que havia instituído a incidência do IOF sobre as cadernetas de poupança. O Supremo entendeu que a caderneta de poupança ela é imune e, portanto, não pode sofrer incidência do IOF. Era isso que tínhamos para conversar sobre o IOF. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que foi apresentado nessa videoaula, deixe sua pergunta aqui na minha caixa de perguntas do meu Instagram, que ela será respondida, ou pelo próprio Instagram, ou então numa outra videoaula que eu esclarecerei a sua dúvida. Não fique com dúvidas. Muito obrigado.